O que são os crentes desigrejados? Bom, primeiro, os crentes desigrejados são aqueles que acreditam que pode servir a Deus sem precisar da igreja, sem precisar de ir na igreja. E até pode, mas precisa compreender quais são as situações que podem ocorrer. Cuidado, porque desde o princípio, quando a Igreja de Cristo foi fundada, foi igreja e todo mundo congregava. Hoje nós temos a possibilidade de você ser um pregador através da internet. Mesmo assim você precisa congregar também. Precisamos congregar. Nós temos na igreja, nós temos que acompanhar. Temos que ter estudo bíblico na igreja. Isso muitas igrejas não oferecem, mas é uma obrigação das igrejas. É necessário. E temos a Santa Ceia que temos que estar junto. Então essa questão da união na igreja, ela é sim bíblica, necessária, mesmo nessa era que nós vivemos, digital, onde você ouve pregações, você prega, você aprende tudo pela internet. Mas tem uma coisa que precisa tomar muito cuidado, que na internet tem muitos conteúdos bons, mas tem conteúdos muito enganosos. Como diz, onde o evangelho está trabalhando, também tem ali a disseminação do mal. E muitos desses usam o próprio evangelho. Também tem todos os tipos de mal, que são mais até do que os do evangelho. É claro que o evangelho precisa ser pregado lá também, nas redes sociais, nas plataformas, em toda a internet é preciso ser pregado. Porque se o evangelho é pregado lá, certamente ganhará almas. Enquanto não é pregado, não ganhará almas. As coisas não mudam muito se não tiver o evangelho pregando. E se pregar, muda muito para melhor. Mas bem, então por que a gente deve ir para a igreja? Primeiro, por causa do que eu acabei de falar, que precisa ter comunhão com a igreja. Então qual é a situação que a pessoa não precisa ir na igreja? Sempre precisa ir para a igreja. O que acontece é que muitas pessoas, às vezes, por não considerar algumas igrejas bíblicas, elas não vão, preferem congregar numa igreja que considera bíblica, que prega a palavra de Deus do jeito que ela é, ensina do jeito que ela é. E muitas igrejas realmente elas são muito daquele negócio de mais barulho e pouca palavra de Deus, quase não é ensinado. Então muitas delas é mais só movimento. Eu mesmo sou uma das pessoas que não frequento qualquer igreja, mesmo sendo eu pentecostal, não concordo com muitas coisas em algumas igrejas. E por isso tem umas igrejas pentecostais, principalmente as neopentecostais. As pentecostais ainda tem um pouco de senso de justiça, de senso de bíblico, mas as neopentecostais elas saem quase completamente da Bíblia, inventando modas. E por isso algumas delas eu não considero realmente igrejas bíblicas. As igrejas tradicionais são muito bíblicas, apesar de também ter lá suas falhas, mas todo mundo falha, então não tem como você procurar uma igreja onde você concorde com tudo. Então você precisa procurar aquela igreja mais bíblica possível, onde você mora, e você precisa estar lá. Mesmo que ela seja a igreja de Cristo, você tem que estar lá. Precisa congregar assim, ainda que você vá uma vez ou duas por semana na igreja, mas que você tenha sua frequência, toma santa ceia com os irmãos, que assim estejam em comunhão uns com os outros. Precisa estar em comunhão. Então é só em motivo assim. Nós estamos lá na antiga aliança, no Antigo Testamento, nós tivemos pessoas que saíram do meio do povo, mas foram obrigados. Vamos dizer, José saiu do meio da sua família, do seu pai, onde ali era ensinado as coisas de Deus. Naquela época, realmente a Bíblia não existia, mas já existia o povo de Deus, que era obediente a Deus, mesmo sem ter as leis, dos 10 mandamentos, nem a Bíblia. Daniel também saiu do meio do seu povo, então lá não tinha ninguém não tinha o templo para eles congregarem, mas é porque foi situações que foi tirado, ele foi arrancado do seu povo. Não é como eu e você que temos igrejas para todo lado para nós ir. Se você não quer congregar numa igreja próximo de você, procure uma que você considere bíblica, mesmo que seja um pouco longe, e você congrega nela mesmo longe. Mesmo que você não vá todos os cultos, mas precisa ir pelo menos uma, duas vezes por semana. Pelo menos uma vez por semana. Seria bom se alimentar da palavra de Deus junto com os irmãos e se alegrar junto com os irmãos. Isso é bom. Então, nos dias de hoje, naquela época já acontecia desses negócios de pessoas desigrejadas, ou naquela época não existia igreja, mas era meio assim, tem as reuniões nos templos, nos ensinamentos, mas as pessoas só não iam em questão como essas,
onde eles eram arrancados lá, forçados, como Daniel e entre outros, como José, como eu mencionei, e talvez tenha mais, que eu agora não estou lembrado quais são. Mas tem sim. Bom, enfim, no nosso tempo, não, tem muitas. Você tem a Bíblia, você tem que ler, estudar o tempo todo. Se você é um homem conhecedor da palavra de Deus de verdade, precisa disseminar esse conhecimento na internet. Mesmo assim, você precisa estar na igreja, tá bom? Então, o único motivo para você não ir na igreja ou não ir na igreja é quando você não tem realmente a igreja que dê para você acessar aí, entendeu? E congregar. E as poucas que tem forem realmente umas igrejas que não sejam bíblicas. Eu não aconselho ninguém congregar em igrejas neopentecostais, porque elas praticam muitas coisas que são rituais, que não tem nada a ver com o nosso tempo, são heresias, muitas delas, na maioria delas. Mas igrejas pentecostais sérias, tem muitas. Tem as igrejas tradicionais também, que eu considero igrejas bíblicas. No meio pentecostal tem algumas que também elas praticam algumas coisas que já fogem um pouco da palavra de Deus, já da pureza. Mas você procura uma mais bíblica possível para você congregar, se tiver aonde você possa ir. Agora, quando não tem nenhum jeito, aí também ir para uma igreja de qual que não é de Cristo, aí não adianta, né? Mesma coisa que alguém falar assim, eu vou congregar na macumba. Não é assim. Ou a gente vai congregar na igreja de Cristo, onde ali a palavra de Deus é pregada, ensinada e realmente é vivida. Tá bom? Então, essa é a minha dica para o desigrejado. Não seja desigrejado de propósito, só pensando só por fato de achar que pode servir a Deus, porque a gente precisa estar dentro de uma comunidade física. Tá bom? Vou ficando por aqui. Se você gostar e quiser mais saber sobre esse conteúdo, deixa nos comentários. Tá bom? A gente se vê no próximo e até o próximo.